Isaías 44, versos 6, 7 e 8. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus como a mim. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei o seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim. Não há nenhuma outra rocha, nenhuma sequer. Você pode dizer amém? Eu estava meditando nessa palavra e eu coloquei o tema dessa palavra: servindo a um Deus confiável. Você serve a um Deus confiável? Sim ou não? Eu acho interessante porque aqui nesse texto Deus puxa toda a responsabilidade para si e Ele vira e diz: olha, não há outro Deus como a mim. Se existir, que Ele se coloque aqui na minha frente, que Ele faça aquilo que eu fiz, que Ele anuncie o futuro como eu anunciei quando eu formei o meu povo, que Ele manifeste o mesmo poder que eu manifestei sobre a terra. E Ele então diz que eu e você possamos olhar para Ele, confiar nele, porque Ele é uma rocha. Você pode dizer amém por isso? Diga: Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza. E aí, irmãos, eu quero te dizer que Deus sabe muito bem aquilo que Ele está fazendo. Você pode dizer amém por isso? Diga assim: Deus é confiável. Mas isso não pode ser qualquer frase que você esteja dizendo, isso não pode ser algo que simplesmente saia da sua boca. Isso precisa ser uma verdade encarnada, uma verdade muito bem estabelecida dentro de você. Deus é confiável. Deus, Ele é digno da nossa confiança. Deus é digno de nós lançarmos sobre Ele a certeza de que podemos confiar, porque Ele não falha. E aí Ele vira e fala: olha, não temam, porque eu sou a sua rocha. E eu queria então nesta manhã ousadamente me referir a você, meu amado irmão e irmã, e dizer: não tenha medo do próximo ano, não tenha medo do seu futuro, porque o Senhor é a sua rocha. Você pode dizer amém por isso? Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele em quem nós podemos confiar, Ele é aquele que pode trazer a resposta que tanto precisamos. Ele é verdadeiramente um Deus confiável. Por isso, nós estamos então entrando no último mês do ano, e eu queria desafiar você já a se colocar diante de Deus e a começar a ver pela fé, com os olhos da fé, um 2024 aonde a glória de Deus se manifestará sobre a sua vida, aonde a presença de Deus transbordará em você, aonde Deus se manifestará como nunca antes se manifestou na sua vida, porque Ele é fiel. Diga amém. Nós temos crido, irmãos, e Deus tem nos dado muitas palavras nesses últimos dias, que os céus estão abertos sobre nós. Por isso eu quero profetizar então que 2024 será o ano dos céus abertos sobre esta igreja, dos céus abertos sobre a sua casa, dos céus abertos sobre os seus negócios, dos céus abertos sobre a sua família. Deus vai transbordar a glória e a presença dEle sobre a sua vida. Você experimentará da fidelidade, da bondade de Deus sobre você. Será um ano de conquistas, você pode dizer amém por isso? Será um ano de mudanças de destinos, será um ano de cura, de restauração, será um ano onde o reino de Deus irá se manifestar na nossa vida. Diga amém. Mas será um ano também aonde o favor de Deus, favor do Rei, se manifestará sobre as nossas vidas. Você pode
nos acompanhar no livro de Esther, capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar que nesses dias o favor do rei se encontrará conosco. Nós precisamos acreditar que todo o tempo, que todo o processo que temos vivido até agora terá como resultado o favor do rei se manifestando sobre as nossas vidas. Se você for ler o livro de Esther, você vai entender que aqui podemos extrair uma série de ensinamentos. Esther passou 1 ano se preparando para algo que ela não tinha certeza se iria ou não acontecer. Ela ficou 6 meses mergulhada num óleo de mirra, aonde todos os dias ela tinha que mergulhar até aqui a altura do pescoço, completamente nua. Ela então mergulhava nesse óleo que era um óleo que era acima da temperatura normal, suportável para o corpo humano, mas de uma forma que os poros do seu corpo então se abrissem, para que aquele cheiro daquele óleo penetrasse nos seus poros. E durante 6 meses, todos os dias, ela tinha que fazer esse processo. Depois, nos outros 6 meses, ela também é banhada e ela é também toda... Aí já não é mais um mergulho, mas eu não queria usar essa expressão porque ela soa um pouco mal, mas era como se ela fosse toda untada com um óleo especial, com especiarias finas, cujo cheiro era muito suave. Mas ela também tinha que, durante todos esses 6 meses, todos os dias, ela tinha que passar por esse processo. Só que ela não tinha certeza se ela seria escolhida. Muitas vezes nós não entendemos a necessidade de passarmos por algumas pressões da vida, né? Muitas vezes não entendemos porque estamos passando por alguns momentos da vida. E pode ser que em algum momento você pense em desistir, pode ser que em algum momento você pense em questionar a necessidade de tudo aquilo que você esteja vivendo. Pastor Leopoldo disse que teve essa experiência de orar em família ali e 2 dias depois ver os recursos aparecendo. Eu também vivi isso parecido, pastor, aqui na igreja, uma série de contas aí para saldar, e tivemos um mês muito crítico para nós. E teve um dia então, que foi no dia que eu me deparei com esse versículo, e aí eu li esse texto, e eu então, o pastor Marcos até chegou numa hora que eu estava deitado ali no chão da minha sala, e eu falei: Senhor, eu vou confiar, e eu vou descansar em Ti, porque o Senhor é a rocha desta igreja, e o Senhor então é aquele em quem eu confio plenamente. O meu não demorou 2 dias não, meu pastor, o meu acho que foi mais rápido que o seu. Acho que a minha angústia era maior do que a sua. Acho que os meus boletos eram maiores que os seus, por isso que a resposta veio um pouquinho mais rápido. E aí, toda vez que entra algum recurso na conta, chega uma mensagem no meu celular, e aí eu acabei de orar, pastor Marcos chegou, eu estava deitado no chão, e aí passado acho que umas 2 horas depois, aí chegou uma mensagem:
Não era tudo que a igreja ainda precisava, mas era tudo que nós precisávamos para aquele dia. E nós temos então experimentado a fidelidade de Deus. E aí eu comecei então a orar. E nós vamos ter uma conferência agora que eu quero muito desafiar você a participar. Não é uma conferência só para os jovens. Então Deus começou a ministrar muito ao meu coração sobre o tema da conferência, que é contra a cultura. E o Senhor dizia: ore, mas ore de uma maneira muito específica, porque você está lidando com uma resistência espiritual diante daquilo que será estabelecido na conferência, que é o estabelecer de uma contracultura de tudo aquilo que tem sido feito no meio da igreja nos dias de hoje, aonde a igreja tem se tornado muito passiva, muito alienada a tudo aquilo que Deus tem, e muitas vezes nós estamos nos conformando em ser apenas, estamos conformando apenas em viver de uma forma muito medíocre enquanto povo de Deus. E aí então esse texto de Esther, ele me veio ao coração, e foi um texto que quando nós começamos a igreja, lá no hotel, foi o texto que veio ao meu coração, e esse foi o nosso texto durante muitos e muitos dias. Quem sabe não foi para esse momento que eu te fiz rainha. Quem sabe não foi para este momento que eu abri a luz flamboyante, para fazer diferença, para mudar vidas, para impactar essa região. E aí eu quero então dizer para você, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aqui, para que Deus possa usar a sua vida e fazer de você um homem e uma mulher de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Mas eu quero desafiar você a acreditar que Deus pode fazer mais ainda do que Ele já tem feito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim: olha, Deus pode ir além daquilo que você acredita. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode dizer amém por isso? Nós viveremos o sobrenatural nesta casa, irmãos. Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos por um momento. Você pode ver o Senhor fazendo mais na sua vida do que até mesmo aquilo que você tem pedido a Ele nesses dias. Você pode ver o Senhor te surpreendendo nesses próximos dias, e o Senhor te trazendo a resposta ao seu clamor. Mais do que a resposta, o Senhor trazendo honra sobre a tua vida nesses dias, e o Senhor dizendo para você: vai passar. O Senhor dizendo para você: vai passar, esse tempo vai passar. Eu darei livramento a você, e eu surpreenderei você nesses próximos dias, porque eu sou a sua rocha, eu sou confiável. É como se Ele estivesse dizendo para mim e para você nessa manhã: ei filho, confie em mim, acredite, eu posso tudo na sua vida, eu posso fazer qualquer coisa por você. É como se nós estivéssemos na mesma situação ali, quando Ezequiel vira para aquele vale de ossos secos. Aparentemente é algo que você começa talvez a duvidar de que nada pode acontecer, mas aí o Espírito de Deus entra em cena, e esse Espírito, o mesmo Espírito que esteve presente na ressurreição de Jesus, é o Espírito que agora está dizendo aí para você: eu posso te dar uma nova vida, eu posso dar esperança ao seu coração, eu posso fazer você acreditar que tudo pode ser transformado, e vida pode começar a surgir aí dentro de você. Não importa o quão difícil esteja, não importa o quão foi ou o quão está sendo difícil até agora, os meus olhos então se voltam para o grande Rei, o Senhor poderoso. Ele pode reviver, Ele pode trazer vida a tudo aquilo que está morto, Ele pode trazer vida a tudo aquilo que estava perdido. Ele pode tudo na minha vida. Você pode dizer isso para Ele? Diga: Senhor, o Senhor pode tudo na minha vida. O Senhor pode tudo na minha vida. E eu quero então aqui compartilhar uma palavra que eu acredito que é uma palavra profética para mim e para você nessa manhã.
Isaías capítulo 40, verso 29. Eu não sei como que você se encontra, eu não sei qual é a situação que você está hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como que você chegou aqui, eu só sei te dizer que eu acredito que você pode sair daqui tocado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é poderosa para entrar no seu coração, produzir uma mudança na sua vida e fazer você experimentar da fidelidade e da bondade de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Ele te fortalece nessa manhã. Na minha versão, diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha o tanto que é interessante isso, irmãos. Quem é bom em matemática aqui? Olha, quanto que é 0 vezes qualquer coisa? Hã? 0, não é? Pelo menos essa aula vocês não perderam. Murilo, você perdeu? Você foi meu aluno, cara. Quanto que é 0 vezes qualquer coisa? 0. Parece uma incoerência o que está dizendo aqui. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Na matemática de Deus, 0 vezes fraqueza é força. Na matemática de Deus, quando você está cansado, Ele multiplica aquilo que não tem dentro de você, porque Ele pode fazer nascer algo dentro de você, porque Ele é a fonte de toda a força que nós temos. E você sabe qual que é o paradoxo disso tudo? É porque normalmente quando nós estamos fracos, tendenciosamente nós vamos ficar tristes. Quando nós estamos fracos, é quase que automático abater sobre nós uma tristeza, uma apatia, abater sobre nós talvez um desânimo. Mas a Bíblia fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é que nós devemos encerrar esse ano e começar o próximo? É pela fé. É ainda que o ano de 2023 talvez foi o pior da sua história, ainda que talvez os dias que você tem vivido tenham sido dias muito ruins, eu vou me alegrar na certeza de que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode mudar a minha história, Ele pode transformar a minha vida. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Você pode dizer amém? Nós servimos a um Deus que não falha. Diga amém. Nós não somos reféns de circunstâncias, nós não somos reféns do que está aparentemente nos entristecendo ou nos desanimando. Nós somos pessoas que acreditamos que tudo pode ser transformado pelo poder de Deus. E é nele que nós entregamos o nosso cansaço. É nele que nós entregamos a nossa fraqueza. É nele que nós entregamos talvez a nossa desesperança. É nele que nós entregamos talvez a nossa tristeza, porque não temos visto coisas acontecerem como gostaríamos que acontecesse. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, e me veja como um homem de Deus na sua vida. Não leve feridas e nem dores para 2024. Você pode dizer amém por isso? Decida que hoje não levar feridas e nem dores para 2024. Não leve frustrações, não leve pessimismo, leve fé, leve esperança, leve a certeza de que Deus pode mudar a sua história em nome de Jesus. Nós estamos então construindo um próximo ano na certeza de que estamos firmados na rocha. Diga: eu estou firmado na rocha. Fale isso para o seu irmão aí, diga: você está firmado na rocha. Você pode dizer amém?
Às vezes nós nos acostumamos tanto a pegar apenas alguns textos da Bíblia e nós nos esquecemos o tanto que a Bíblia é rica, tanto que ela é cheia de respostas para nós. Essa semana eu concluí eu consegui ler a Bíblia toda esse ano 1,5 vezes. Eu me superei esse ano. Eu consigo ler a Bíblia pela graça de Deus todos os anos. Baixei um aplicativo no meu celular e eu consigo colocar um plano cronológico lá de 1 ano. Quando foi ali para setembro eu já tinha terminado e eu falei, então eu vou ler pelo menos mais o Novo Testamento. E aí ontem eu consegui terminar. E esse texto também me saltou aos olhos quando eu estava encerrando o meu período e eu queria ler esse versículo com você, porque às vezes a gente só nos acostumamos a pegar aqueles versículos que são os mais famosos, digamos assim, né? Mas olha só o que 3 João, versículo 2 diz. Eu acho isso fantástico. Como que Deus usa homens inspirados para nos trazer resposta em momentos muito importantes da nossa vida. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Quem gostaria de receber prosperidade e saúde aqui? Gostaria? Fica com sua mão levantada. Você gostaria de começar 2024 com prosperidade e saúde? Isso é muito bom, não é? Mas olha só o que o apóstolo continua. Assim como é próspera a tua alma. Sabe o que eu entendo então com isso, irmãos? Muitas vezes nós buscamos tanto a prosperidade, e isso não é errado. Nós buscamos tanto pela saúde, o que também não é errado. Mas às vezes nós nos esquecemos que fomos criados com um potencial de riqueza, de sermos ricos por dentro, de sermos ricos de alma, de termos prosperidade de alma. Sabe para quê? Para abençoarmos pessoas, para abençoarmos quem está perto de nós. E eu quero ler um texto aqui com vocês, que se você perguntar, bispo, qual que é o desejo do seu coração para essa igreja? Eu queria ver homens e mulheres como Pedro, homens e mulheres que saibam muito bem, que carregam um poder dentro de si, que carregam uma prosperidade de alma, que tem a sua alma tão bem resolvida, que tem os seus corações tão bem alicerçados na verdade, que quando eles vão abençoar uma pessoa, eles abençoam a pessoa na plenitude de vida que eles carregam. Atos capítulo 3, verso 1 ao 8. Me acompanhe aqui nessa leitura. Vamos extrair aqui um ensino de Pedro e João, mas Pedro foi aquele que, junto com João ali, manifestou a graça de Deus sobre a vida de um homem carente. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, hein? Há muitos e muitos anos ele estava sofrendo, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vamos lá, verso 3. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Sabe o que é isso, irmãos? É você ter a coragem de apontar o dedo para a pessoa que precisa tanto de um milagre e dizer: olha para mim, eu sou a resposta do seu milagre. Eu sou a resposta que você precisa. Essa é a igreja que nós seremos muito, mas muito em breve. Nós vamos nos levantar com muita ousadia, poder e autoridade, e nós seremos resposta para todas as pessoas que precisam de milagres nessa casa e fora desta casa. Mas olha só, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora aqui tem um grande segredo, verso 8.
De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nossa alma é próspera, nós oferecemos plenitude para as pessoas que oramos. Quando a nossa alma é próspera, nós oferecemos a plenitude de libertação, de cura, de salvação que as pessoas precisam. Ele passou a andar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele foi curado aqui fisicamente, mas ele saltou de alegria. Sabe o que é isso? Só salta de alegria quem tem a alma curada, quem não está preocupado com os outros, quem não se preocupa com o que os outros vão pensar de mim. Eu não estou nem aí para você, eu vou comemorar o meu milagre, eu vou viver a minha alegria, eu vou me jubilar na presença do Senhor, porque Ele é o meu Deus. Essa é uma boa hora para você gritar agora, irmãos. Eu coloquei aqui, levar eles a gritar. Eu só não fui tão convincente, mas aqui está de vermelho, fazer a igreja gritar nessa hora. Só quem é curado é capaz de fazer isso sem se preocupar. Sabe, fazer isso sem estar preocupado com o que vão pensar, porque a minha alma é próspera, a minha alma é próspera, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu levanto as mãos, eu abaixo as mãos, eu ajoelho, eu deito, eu faço aquilo que eu quero na presença do meu Deus, porque eu sou livre. Mas aconteceu algo além disso. Ele foi para o templo louvando a Deus. Sabe o que é isso? Foi curado espiritualmente. O que Pedro oferece para aquele coxo é uma plenitude de vida. Ele foi curado fisicamente, ele foi curado emocionalmente, mas ele foi curado também espiritualmente. É isso que nós temos que oferecer para as pessoas. Ei, olhe para mim, olhe para nós, olhe para essa igreja. Nós temos as boas novas para você. É isso, irmãos, é disso que eu estou falando. É de sairmos daqui dizendo para as pessoas: ei, olhe para mim, eu tenho boas novas para você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, encara ela aí. Pastor gosta de fazer essas coisas, né? Porque não é ele que está passando vergonha. Encara ele aí. Olhe nos olhos dele e diga: eu tenho boas novas para você. Fale para ele: eu sou a resposta que você precisa. Você pode dizer amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é dia de ceia. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito significativo para nós. Nosso Cristo, Ele não ficou na cruz. Nosso Cristo, Ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para nós vivermos esse novo de Deus para nós, nós temos que deixar o velho, irmãos. Deixa o velho para trás. Deixa 2023 já para trás. Comece a colocar os seus olhos em 2024. Comece já a projetar a sua vida para algo novo. Não espere 1º de janeiro para você viver algo novo, não. O novo pode começar agora. O novo pode começar hoje. Você pode experimentar da bondade de Deus na sua vida. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. É um texto que eu quero que seja uma voz profética para nós durante esse ano de 2024. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui é uma palavra que foi liberada para o povo que estava no cativeiro. Um povo que já não tinha esperança, um povo que já não tinha nenhuma perspectiva. Deus então vem com essa palavra e diz: ei, esqueça o passado de vocês.
Foram 70 anos de cativeiro, esqueça esses 70 anos, porque eu estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? Eu estou colocando rios no ermo. Agora olha só o verso 16 desse mesmo capítulo aí, 43, verso 16. Assim diz o Senhor para a luz flamboyante nesse domingo: o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Na minha versão diz: o que outrora preparou um caminho no mar vermelho, Ele fez abrir um caminho para o povo passar. Ele vai fazer um caminho para você andar. Ele vai abrir uma vereda para você passar. Esse é o nosso Deus. Ele coloca caminhos aonde não existem. Ele coloca um novo caminho para você seguir. E você não vai ser confundido. Você não vai ser enganado. Sabe por quê? Porque você vai ouvir a voz dele. Olha só o que ele fala. Isaías capítulo 30, verso 21. Ouça isso. Olha só o que ele está dizendo para mim e para você. Deu tilt aí, Tiago? Isaías 30, verso 21. Não? Deixa eu ler aqui. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Quando você estiver perdido, talvez olhando para o que aconteceu em 2023, ou para o que não aconteceu em 2023, e quando você talvez estiver desesperançado, quando você estiver desanimado, triste, feche os seus olhos e ouça uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Andai por ele, confie em mim, filho. Eu sou a sua rocha. Confie em mim, vai dar tudo certo. Confie em mim, as coisas vão mudar. Confie em mim, eu vou ser o juiz correto que vai deliberar sobre esta causa que você precisa. Eu sou aquele que pego esta causa em minhas mãos e darei o meu veredito e trarei sobre você a paz que você tem buscado há tantos e tantos anos. E você vai ouvir essa voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. E eu quero então encerrar esta palavra de hoje dizendo para você: acredite na voz profética que o Senhor está trazendo nesta igreja. Acredite na voz profética que o Senhor está liberando sobre nós. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas capítulo 20: crede no Senhor vosso Deus, e crede nos seus profetas, e prosperareis. Mas eu quero ler um texto ainda antes, e eu queria encerrar fazendo uma aplicação desse texto, quando o rei Josafá, ele experimenta da fidelidade e da manifestação da glória de Deus de uma maneira muito especial. 2 Crônicas capítulo 20, verso 12, diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em... diga amém. Diga: os meus olhos estão em Deus. Mas você já se deparou com uma situação como essa? Você já viveu uma realidade como essa, onde mesmo colocando os olhos em Deus, você se sente tão perdido? Você olha então para aqueles que estão te resistindo, para os inimigos que estão te afrontando, e talvez você vai perdendo as forças e você fala: Senhor, eu não tenho força nenhuma em mim. Mas aí eu preciso acreditar naquele texto de Isaías que diz: Ele multiplicará a força daqueles que não têm nenhum vigor. Ele entra em cena nessa hora mesmo, e Ele diz para você: olha, eu
quero que você confie em mim. Então você vai dizer: Senhor, os meus olhos estão em ti. Verso 20 até o verso 25. Olha só o que acontece com Josafá e todo esse povo. Guarde isso como uma palavra de Deus para nós nessa manhã. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós da luz flamboyante. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Diga amém. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. É o que Deus vai fazer com seus inimigos. Mas não são os inimigos de carne, não. São os demônios que têm resistido, são os espíritos imundos que têm nos impedido de viver aquilo que Deus tem para nós. Deus vai dar fim a eles todos, em nome de Jesus. Mas olha o 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Diga amém. Diga: eu quero isso para a minha vida. Eu quero receber a abundância de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu recebo e eu me aproprio disso em nome de Jesus. Fica de pé aí no seu lugar. E eu quero aqui então lançar um desafio para toda a igreja. Nós veremos a glória de Deus sobre esta casa. Você pode dizer amém? Nós viveremos um grande mover aqui neste lugar. Esteja preparado. Esteja preparado para fazer o que você nunca fez até então. Esteja preparado para ofertar aquilo que você nunca ofertou na vida. Esteja preparado para semear aquilo que você nunca semeou, porque Deus vai fazer a abundância se manifestar na nossa vida. E eu quero aqui lançar um desafio: jejum e oração nessa semana. Sabe como? Nós vamos orar todos os dias aqui, às 5 horas da manhã, como fizemos há 21 dias no nosso último jejum. E eu sei que você vai estar aqui. Eu sei que você não vai ter resistência nenhuma para acordar cedo. E você vai estar aqui, nós vamos orar, declarando que essas riquezas que estão com o inimigo virão para as nossas mãos. Esses despojos nós tomaremos posse. Léo, você está comigo, Léo? Olho aberto e fechado, mas você está comigo, né, Léo? Você acredita que Deus vai mudar a nossa história? Erga suas mãos aí, então, diga: Pai, em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã que eu viverei a abundância do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu declaro que o Senhor me fará prosperar, os meus caminhos serão prósperos, a minha alma será próspera, porque o Senhor é fiel e não falha. Por isso, eu me ofereço nesta manhã com muita fé, com muita fé, com muita fé, para acreditar que milagres acontecerão na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Eu conhecerei a grandeza de Deus
na minha vida. Eu viverei milagres na minha casa. Eu verei a abundância do Senhor se manifestando na minha vida, em nome de Jesus.